Estão me ouvindo? Estão me vendo? Por que vocês estão dando risada, gente? Bom, de repente você está esperando uma palavra que fale sobre a nossa história, a nossa trajetória, mas eu acho que o pastor Joca, o pastor Jonas, e depois teremos mais alguns registros, vai ser o suficiente. Eu quero falar de algo muito mais importante do que isso. Muito mais importante do que nós estamos fazendo para Deus, o que Ele fez por nós. Mas antes de iniciar essa ministração, eu quero saber quantos vieram para semear hoje. Quantos já tem a semente aí prontinha, no papel? Quantos gostariam de fazer aí um propósito com Deus, de fazer um pedido, e de colocar o nome de uma pessoa também nesse pedido, para você trazer para a igreja? Quantos que ainda não fizeram e gostariam de fazer? Então, fique com a mão levantada, e logo, aí ó, já estão entregando caneta e papel, para você fazer o pedido, e para você colocar o nome de pessoas que vocês gostariam de trazer para a igreja. Esse pedido, esse voto, vai ser depositado nessa urna, e no dia da grande colheita, que vai ser que dia? 17 de dezembro, no culto de ações de graças, você vai recolher o seu papel, coloque o nomezinho atrás, e você vai ver o que Deus vai fazer. Você crê nisso? Então que esse voto seja uma prova diante da igreja e do Senhor, para que você possa, no dia de ações de graças aqui na igreja, pegar esse papel e olhar e dizer: conquistei, Jesus foi fiel, eu estou com a minha família servindo ao Senhor, os meus projetos estão em andamento, eu creio no milagre do Senhor. E é neste lugar, aqui na Eucana, que você está escolhendo para plantar essa semente. E toda semente que se planta, nós precisamos regar, sim ou não? E de que forma você vai regar essa semente? Vindo em todos os cultos possíveis, para regar, para colocar a água na semente. Então, essa água é quando você vem ao culto e você renova, e você lembra a Deus. Claro que Ele não precisa ser lembrado, mas para que sua fé aumente em todos os cultos, até 17 de dezembro, faça este voto, e você vai ser recompensado, amém? Então, hoje é dia da colheita, não, é dia da semeadura. Ao longo desses dias vai ser o momento de regar, né, de você cultivar essa semente, e no dia 17 vai ser o dia da grande colheita. Todo mundo, 1, 2, 3, amém, glória a Deus. Na hora do apelo, você vai vir para o apelo, e você vai depositar aqui a sua semente. O nosso maior convidado se chama Jesus Cristo, e é sobre o que Ele fez, não é sobre o que você fez, não é sobre o que eu fiz, não é sobre o que a minha família fez, não é sobre o que outras pessoas que estão chegando na igreja estão fazendo, porque a palavra diz assim: ai daquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Devemos fazer a obra de Deus com excelência, e é essa excelência que Deus espera. Por quê? Porque Ele foi o maior alvo deste mundo, e Ele se ofereceu como sacrifício vivo, e o sacrifício que Deus permitiu que acontecesse foi com excelência, para que nada ficasse para trás. Hoje eu quero falar sobre os atributos do sangue de Jesus. Quantos já se viram livres de uma situação espiritual dizendo: o sangue de Jesus tem poder? Levante a mão. E tem poder ou não tem?
Tem. Então, eu quero que você abra aí em Gálatas 6:17 e fique de pé em reverência à palavra de Deus. Gálatas 6:17. Já está na tela, então, eu olhando aqui, né, mas só está ali. Diz assim: ninguém me moleste, eu trago em meu corpo as marcas do Senhor. Paulo disse isso, pode sentar. E das palavras de Paulo, eu também faço para a minha vida. E eu tenho certeza que você, como um crente convertido, como alguém que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e automaticamente aceitou o sacrifício dele, você também deve dizer: ninguém me moleste, ninguém me toque, ninguém faça mal para mim, porque eu trago em meu corpo as marcas do Senhor. No momento que você compreender que nós somos cristãos, porque somos parecidos com Cristo, nós vamos compreender que nós somos parecidos com Cristo do nascimento de Jesus à sua ressurreição, sim ou não? E se eu sou parecido com o Senhor do seu nascimento à sua ressurreição, eu também tenho as marcas de Cristo em mim. E no momento que espiritualmente eu creio que eu tenho as marcas de Cristo em mim, o diabo, quando me olhar, terá que baixar a cabeça. A situação adversa, quando tenta para me destruir, ela vai ter que ser destruída, porque eu tenho a marca de Cristo em mim. Quando a doença vem, eu entrego a doença aos pés da cruz, porque as marcas de Cristo estão em mim. E quando eu consigo compreender tudo isso, eu me torno mais do que vencedor, porque vencedor qualquer um pode ser, mas quem carrega a marca de Cristo, carrega o Espírito Santo, carrega a promessa, carrega a salvação, carrega os milagres, carrega a boa nova. Quem tem as marcas de Cristo não pode baixar a cabeça para este mundo, porque nós já vencemos este mundo através de Jesus Cristo. Quando Paulo disse isso, ele estava nos alertando que ninguém podia nos tocar, que ninguém podia nos fazer algum mal, ninguém podia nos tratar de qualquer jeito. Por quê? Porque quem carrega as marcas de Jesus tem autoridade, é justificado e tem um poder sobre a sua vida. Assuma essa autoridade sobre a sua vida, assuma a sua identidade de cristão. Você não é chamado, eu não sou chamado de cristão porque eu estou numa igreja, não. Eu sou chamado, nós somos chamados de cristãos porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus. E quando eu aceito Jesus na minha vida, eu aceito a palavra de Deus na minha vida, de Gênesis a Apocalipse. Eu não aceito uma teologia na minha vida, eu não aceito uma teoria de alguém na minha vida, eu não sou seguidor de gurus evangélicos. Eu aceito o sangue do Cordeiro Santo sobre a minha vida. Vejo os atributos do sangue de Jesus que nós carregamos. Ele nos purifica, Ele nos santifica, nos aproxima de Deus, nos justifica, nos compra, nos redime, nos torna inculpáveis. Esse é você. Veja, no momento que Ele nos purifica, Ele nos lava do pecado. No momento que Ele me santifica, Ele me separa deste mundo. Quantas vezes você não se sentiu parte deste mundo? Quantas vezes você está num grupo de conversa que você parece que não pertence a esse mundo? Quantas vezes você está em algum lugar e que esse lugar te oprime, porque você não tem mais essa característica mundana? Então isso por quê? Porque o sangue te santificou, te separou, nós não fizemos mais parte deste mundo. E quando Ele nos aproxima de Deus, Ele está dizendo o quê?
que o sangue faz com que a gente tenha comunhão com Deus. Sejamos algo comum com Ele. É como se você fizesse uma transfusão de sangue. Em uma transfusão de sangue, nós não podemos usar outro tipo sanguíneo, sim ou não? Mas quando nós usamos algo compatível, nós temos uma comunhão com aquele sangue, e temos direito à vida. Então veja que o sangue de Jesus, ele é universal, não importa o tipo sanguíneo, não importa o RH, não importa de quem venho, importa que é do Cordeiro Santo, importa que ele tem o sangue puro, para que a gente possa ter comunhão com o Senhor. E quando ele diz que nos justifica, que é um dos atributos, ele está dizendo que ele nos perdoa. Aí você pode pensar assim, mas por que eu não me perdoo? Você já deu a resposta. Muitas vezes nós não nos perdoamos, mas ele nos perdoa, todos os dias. E se ele nos perdoa, por que nós não nos perdoamos? Hoje é uma noite de perdão. Hoje é uma noite de você deixar os atributos do sangue do Cordeiro fazer parte da sua vida. Quando diz que ele nos compra, é porque a morte na cruz foi um alto preço. Não há nada na face da terra, nada, nem na parte humana, nem na sobrenatural, que possa se comparar com o sacrifício de Jesus na cruz, porque ele pagou um alto preço. Quando a palavra diz que ele nos redime, ele está dizendo que ele nos livra do inferno. E por que você tem medo de morrer? Por que você enxerga assombração? Por que você é atacado nas madrugadas? Por que o sentimento mau vem sobre a sua vida, se você é lavado pelo sangue do Cordeiro? Sabe por quê? Porque você tem que se converter e realmente entregar tudo para Jesus. E quando a palavra diz que ele nos torna inculpável, ela está dizendo que ele tira a culpa de sobre nós. E se você é um crente, você não pode aceitar culpa sobre a sua vida. Esse precioso sangue nos garante a entrada no céu, nos garante a vida eterna. Hoje é o aniversário de 12 anos dessa igreja, mas isso só existe por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Se não fosse o sangue de Jesus, essa igreja não existiria, o seu ministério não existiria, não existiriam pastores evangélicos, não existiria esse endereço e tantos outros na face da terra, não existiria um povo evangelizando, querendo salvar vidas. Só existe por causa do sangue derramado. O apóstolo João diz, lá em 1 João 1,7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Veja a importância da morte de Jesus, a importância da morte de Jesus. Assuma isso para a sua vida. Não assuma para a sua vida a palavra que foi dita contra você. Não assuma para a sua vida porque alguém te distratou hoje ou esses dias. Não assuma sobre a sua vida as maldições que alguém tentou lançar, as injúrias, as difamações, as confusões na sua vida. Não aceita isso, porque a importância da morte de Jesus é que faz com que ele nos limpe de todo o pecado. Então nem uma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Jesus celebrou pela primeira vez a Santa Ceia, ele disse, em Lucas 22:20, esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. É garantido, e ele não é filho do homem para que se arrependa do que ele disse. Nos orienta que tudo se faz novo,
e que só foi possível pelo sangue derramado ao nosso favor. Tudo se faz novo, tudo. Não pesque mais no mar do esquecimento. Não vai desenterrar coisa que já foi resolvida. O dia que você foi batizado e que você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, tudo o que te condenava, tudo o que te fazia sofrer, tudo o que te levava para a morte, não existe mais. Mas se eu não creio nisso, o tormento vem. E se você não tem fé para acreditar nisso, peça a Deus que Ele te acrescenta fé. Veja, em Lucas 22, do 42 a 45, inicia-se o primeiro mistério do sangue de Jesus. Preste bem atenção. Lucas 22, 42 a 45 diz assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. Os discípulos estavam dormindo tristes, porque algo ia acontecer com Jesus, e Jesus estava de uma forma desesperadora, orando a Deus, porque a partir daquele momento, ele começou a sentir o que seria o seu martírio. Ele começou a se dar por conta que estava próximo o dia de ele ser entregue para os seus algozes. Ele começou a compreender a dor que ele sentiria, o escárnio que ele sofreria, o desprezo que seria sobre a vida dele. Ele começou a perceber todo o lado negativo, mas ele sabia que Deus tinha um propósito maior na vida dele. Ele, enquanto homem, Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas nesse momento, enquanto 100% homem, ele nos demonstra o desespero. E ele nos demonstra através desses versículos, que sim, nós nos desesperamos em situações difíceis. Sim, nós nos sentimos atormentados, atordoados, oprimidos. Nos sentimos sim. E ele demonstra nesse versículo que quando há uma oração justa e verdadeira, aonde nós, embora estejamos sofrendo, mas temos a coragem de dizer: que seja feita a tua vontade, Senhor. Eu estou sofrendo, está difícil, não eram os planos que eu tinha, não era o que eu imaginava. Eu de repente até estou preocupado com o que os outros vão falar. Eu estou sofrendo muito, mas Senhor, o que me interessa é fazer e viver a tua vontade. E o que Deus fez para ele enquanto Jesus 100% homem? Demonstrando que aquelas gotas de sangue já começavam a ter poder. Ele enviou anjos do céu para o consolar. Veja que neste fato houve sangue derramado, mas neste fato o céu estava a favor de um homem. O reino de Deus estava a favor de uma súplica. O reino de Deus estava a favor de uma oração de um justo. O reino de Deus estava pronto para implantar o reino sobre aquele lugar. E foi o que aconteceu. Jesus sabia do seu martírio, por isso orou. Clamou ao Pai, mas não questionou a sua decisão. Você pode clamar ao Pai, mas não questione a decisão de Deus. Não questione. As coisas espirituais são mais vivas que as carnais. Por isso que a palavra diz assim: quanto mais é dado. O que é dado? Não é um carro, uma casa, um terreno na praia, uma chácara, não. Quanto mais é dado espiritual, mais será cobrado. Você, enquanto ovelha, está aprendendo isso.
Alguns líderes de ministério já estão em um nível um pouco maior e estão compreendendo o que é ser cobrado espiritualmente. Os pastores, então, nem se fala. Nós sabemos o que é ser cobrado. E não é uma cobrança de um contramestre, de um chefe de setor, de um supervisor, não. É a cobrança do mundo espiritual, que pode se revoltar contra nós se nós fizermos a obra de Deus relaxadamente. Na hora da angústia, Deus enviou um anjo. Assim é conosco também. Jesus estava em agonia, como nós muitas vezes nos encontramos. Seu suor tornou-se sangue, demonstrando a vulnerabilidade do corpo, mostrando a luta que já estava travada no mundo espiritual, mostrando que não tinha mais como voltar atrás, mostrando que não é sobre a morte, mas sim sobre a vida. Ele não foi dado o direito de descanso com os seus discípulos, porém, naquele momento, iniciavam as dores pela humanidade. Naquele momento, Jesus começou a sofrer as dores por nós, por cada um de nós. Imagina somar todos os problemas da humanidade, todas as dores da humanidade, todas as doenças da humanidade, todos os pecados da humanidade, e naquele momento ele sentir o peso que Satanás ia cobrar dele, para ele poder nos livrar de todo o mal. Quando Jesus suou gotas de sangue, iniciava ali o grande mistério do sangue. Demonstrou o corpo se sujeitando ao espírito, a morte se sujeitando à vida, o medo se sujeitando à coragem, o não se sujeitando ao sim de Deus. É assim que as coisas espirituais acontecem. É dessa forma. Parece ruim, mas é bom, porque é dessa forma que Deus nos aperfeiçoa. Segundo o mistério do sangue, João 18, do 9 ao 11, diz assim: isto aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele dissera: não perdi nenhum de todos os que me deste. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha a sua espada. Acaso não haveria de beber o cálice que o Pai me deu? Um sangue derramado de outra pessoa. Naquele momento Jesus diz: você acha que eu perderia estas pessoas que me perseguem? Nem essas eu vou perder. E aí Pedro achou que tinha feito uma grande coisa: vou defender o meu mestre. E rompe com um mandamento: não matar. Poderia ter matado, poderia ter pego a espada e ter dado no coração de Malco, mas deu na orelha. Mas Deus, através de Jesus sendo Deus, sabia que tudo aquilo fazia parte do processo e que tinha que passar. Quando a orelha de Malco, servo do sacerdote, foi decepada por Pedro, iniciava ali o poder de Jesus, também sobre o sangue dos perseguidores, demonstrando que morreria por todos. Quando as mãos de Jesus o tocou, a orelha do servo foi reimplantada, demonstrando que através da sua morte, de seu sangue, todos os enfermos seriam curados. Então veja o poder que tem no sangue de Jesus. Veja o poder que tem o nome de Jesus. Veja o poder que tem a história de Jesus. Por isso você está aqui. Por isso você foi liberto. Por isso você foi curado. Por isso a sua família está se convertendo. Por isso você tem um ministério. Porque o sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. O terceiro mistério do sangue, Mateus 27,
do 29 ao 31 diz assim: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, os escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na sua cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Esse sangue teve um fim proveitoso. Vemos aqui o poder se aperfeiçoar na fraqueza. O sangue do escárnio provoca a ira do inferno. Os soldados são possuídos por grande raiva inconscientemente. Quando ele foi levado ao pretório para ser chicoteado, cada fissura na sua pele demonstrava a cura de nossas enfermidades. Cada açoite que davam nele com raiva demonstrava o perdão de Jesus. Cada pedaço de carne arrancado do seu corpo demonstrava que o valor maior estava no sangue derramado. O sangue ficou marcado naquelas calçadas, nas roupas dos soldados, no tronco que ele foi amarrado, no chicote que usaram, nas sandálias que calçavam, enfim, aquele lugar todo recebeu o sangue de Jesus, demonstrando o poder que viria sobre a terra ao terceiro dia. Aplauda o sangue do Cordeiro Santo. Nada foi por acaso, nada foi em vão. Mal sabiam eles que aquela coroa de espinho no céu era uma coroa adornada, que aquela taquara que ele segurava na mão, mal eles sabiam que no mundo espiritual era um cetro de ouro, que aquele pano que lançaram sobre ele ferido, mal eles sabiam que no mundo espiritual era uma capa, mal eles sabiam que aquele lugar, aquela cruz que depositaram ele no mundo espiritual era o trono da glória. Veja que no mundo espiritual não é o que você enxerga neste mundo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei o que você veio buscar, eu não conheço seus votos, mas eu quero dizer uma coisa: o mundo espiritual só mostra o que parece ser, mas o que é está registrado no céu. O seu nome está registrado no céu, a sua vitória está registrada no céu. Pode demorar, mas ela vem, ela vai chegar. Em João 19 ao 17, temos o quarto poder do sangue. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Na via dolorosa, cada gota do seu sangue delimitou seu sofrimento. Cada olhar que ele recebia demonstrava o amor vencendo o desprezo. Aquela coroa de espinho fez jorrar sangue em seu caminho. Creio que Deus dizia: lá vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto os pregos em suas mãos jorravam sangue, as mãos dos pecadores se arrependiam e eram limpas. As mãos dos malditos eram transformadas em abençoadoras. Enquanto os pregos estavam sendo cravados nos pés, lançavam sangue, os que corriam para o pecado iam sendo transformados em pés santificados. Enquanto a lança que perfurou seu pulmão o asfixiava, os túmulos iam se abrindo e foi devolvido a respiração aos mortos. O ar que estava em seus pulmões se espalhou por toda a terra, levando o Espírito Santo a todos que aceitaram o seu sacrifício. Aleluia. Nenhum sacrifício foi mais cruel que esse. Nem mesmo os animais ofertados pelos sacerdotes tinham tal eficiência. Desses sacrifícios de animais, a melhor parte ficava para os sacerdotes comerem. Porém, do sacrifício de Jesus, toda a carne,
todo o sangue ficou para os que aceitaram o seu sacrifício. Eu e você participamos do sangue e da carne de Jesus. Por isso, comemos da carne e bebemos do sangue de Jesus sempre que celebramos a ceia até que Ele venha. Todo o seu corpo foi ferido, mas não tocaram na sua alma. O seu corpo foi ferido, mas não roubaram o seu espírito. O seu corpo foi ferido, mas não tiraram a sua vida. E a palavra grega nos diz: tetelestai, está consumado. Ele ressuscitou, o nosso Rei da Glória vive e vive eternamente. E a demonstração disso são os 12 anos desta igreja, que não foram mantidas por mim, nem pelos pastores. Essa igreja, ela comemora aqui em Caxias 12 anos, porque há poder no sangue de Jesus. Fomos escolhidos a promulgar o Evangelho. Fomos escolhidos a ajudar os doentes, a ser luz em meio às trevas, a dar coroa ao invés de cinza, alegria ao invés de espírito angustiado. Somos a igreja do Senhor e estamos há 12 anos fazendo o que fomos chamados para fazer. Diante disso, desafio a você, neste momento, a ficar de pé, pegar o seu voto aí na mão, levante ele, e entregue ele a Jesus. Enquanto cantamos e ouvimos esse louvor, você vai orar a Deus, pedindo que esse voto seja mergulhado no sangue do Cordeiro, pedindo que a sua vida esteja mergulhada no sangue do Cordeiro, pedindo que a sua casa esteja selada com o sangue do Cordeiro. Ei, hoje o dia não é sobre a igreja, é sobre Ele, é sobre Jesus. Hoje o dia é para engrandecer ainda mais o nome daquele que tem um nome que é sobre todo nome. Hoje é o dia que Deus escolheu para você entregar esse pedido nas mãos dEle. É você e Deus. Feche seus olhos e medite nesse cântico. Pode dar mais volume, irmão. Bem mais volume. Foi no madeiro que seu sangue